Alô, galerinha do canal Bionline, tudo bem? Eu sou o professor Marcos André. Tem dúvida sobre a ação dos hormônios? Então se liga da nossa aula de hoje que nós vamos falar sobre sistema endócrino. Alô, galerinha do canal Bionline! Hoje, sem dúvida alguma, uma das aulas mais importantes da fisiologia. Nós vamos trabalhar um dos sistemas mais cobrados e um dos sistemas que mais chama a atenção dos alunos, já que ele trabalha basicamente com os mecanismos de coordenação. A nossa coordenação, ela pode ser uma coordenação nervosa, mediada pelos neurônios, gerando um impulso elétrico, que ele, na verdade, esse impulso nervoso, ele é conduzido entre neurônios por meio das sinapses, o que nos permite uma resposta a uma variação ambiental, quer seja externa ou interna, com grande velocidade. Por outro lado, nós temos o sistema endócrino. E esse sistema endócrino é determinado a partir da produção de substâncias lançadas na corrente sanguínea, que são denominadas de hormônios. E aí a primeira ideia, pessoal, lembra de uma situação bem simples, quando você leva um susto. Quando você leva um susto, seu corpo reage a esse susto com o aceleramento dos batimentos cardíacos, com a constrição de vasos sanguíneos periféricos. Então, essa é uma reação que envolve a produção de um hormônio, neste caso, relacionado, por exemplo, à medula de uma glândula chamada adrenal, e o hormônio é a famosa adrenalina. Então vamos dar uma ideia agora, vamos trabalhar uma situação importante para vocês, pessoal. Ó, você que está acompanhando a aula do Bionline, é interessante a partir de agora você ter um caderninho para anotar as principais observações, tudo bem? Então dá uma olhadinha aí na imagem, filhos. Olha só, sobre o sistema endócrino, Galerinha, é importante que você siga o professor Marcos André. Aí tá o endereço, né, do Instagram, tá? prof.marcosandrebio. Dá uma olhadinha lá, acesse, siga o professor Marcos André, que lá também tem bastante dicas via Instagram. Então dá uma olhadinha aí, pessoal. Todos os hormônios são substâncias lançadas diretamente na corrente sanguínea. E essas substâncias são produzidas por glândulas denominadas endócrinas, além de alguns órgãos interessantes que vivem ali, que participam do trato digestório, como acontece com o estômago, como acontece também com o intestino delgado. E a maioria dos hormônios é de natureza proteica, porém, alguns podem ser derivados de um único aminoácido e outros derivados do colesterol. Dá uma olhadinha para mim agora, pessoal. Sempre que você for trabalhar com hormônio, o ponto fundamental é que ele é produzido por essas glândulas denominadas endócrinas e são lançados diretamente na corrente sanguínea. Então essa é uma situação que a maioria dos autores do ensino superior, artigos científicos e do ensino médio, defendem de uma forma bem clara, que uma característica básica dos hormônios é o fato de serem substâncias lançadas na corrente sanguínea. Agora, há uma particularidade que é importante você levar em consideração. É que muitos alunos acabam criando um vício achando que todo hormônio é proteína. Não, pessoal. Alguns hormônios, talvez até a maioria dos hormônios que você estuda, são de natureza proteica. Porém, a gente pode afirmar que a natureza química dos hormônios ela é diversificada. Quando falamos, por exemplo, em testosterona, estrógeno, progesterona, aldosterona, estamos falando de hormônios esteroides que são derivados do colesterol. Quando falamos em T3, T4, triodotironina e tetraiodotironina, respectivamente, são hormônios derivados da tirosina. Percebam que dessa maneira a gente pode afirmar que a natureza química dos hormônios ela é variada. Então, galerinha, todo hormônio é produzido pelas glândulas endócrinas. Mas o que são glândulas endócrinas, né? O primeiro ponto que você tem que levar em consideração é que glândula é qualquer tipo de estrutura secretora derivada do tecido epitelial. Perceba, o tecido epitelial é aquele tecido avascular que ele se multiplica invadindo o tecido conjuntivo e células desse tecido epitelial são capazes de secretar substâncias. Agora, galerinha, dá uma olhadinha aí para a imagem, por gentileza, vamos lá. Aqui nós observamos os tipos de glândula. Acompanhe aqui a ideia, filhos. Olha só.
Aqui nós vamos ter justamente a ideia que nós estávamos acabando de comentar. Aqui eu tenho, tá, a origem da glândula por meio do tecido epitelial. Então aqui eu tenho o tecido epitelial. Esse tecido epitelial ele vai se proliferar e ao proliferar ele determina e se diferencia em células secretoras que serão produtoras de substâncias, correto? Perfeito. Vejam só, essas células secretoras lançam a sua secreção para dentro de um ducto secretor. Estas outras aqui, ó, lançam sua secreção para dentro de vaso sanguíneo. Então, qual é a grande pergunta agora, pessoal? Qual das duas glândulas seria a glândula endócrina? Dá uma olhadinha para mim. Filhos, olha só, a partir do momento que eu digo para você que qualquer tipo de glândula endócrina é aquela que libera sua secreção para dentro de um vaso sanguíneo, é claro que a célula secretora, que a glândula endócrina mostrada na figura anterior, seria qual? Seria aquela que produz substâncias e que vão lançar diretamente para o vaso sanguíneo, uma vez que elas são destituídas de ductos secretórios. Essa é a principal diferença. As glândulas exócrinas são aquelas que apresentam o ducto de secreção, lançarão o seu conteúdo para fora do corpo ou para dentro de uma cavidade. Por sua vez, as endócrinas são destituídas do ducto de secreção e lançarão o seu produto para dentro de um vaso sanguíneo, sendo transportados assim pela corrente sanguínea. Então, volto lá para a imagem, filhos. Então, dessa maneira, a gente pode definir que esta glândula aqui é a nossa glândula endócrina, responsável, então, pela produção dos hormônios. Tudo bem, pessoal? Olha só, a natureza química dos hormônios, como já comentado anteriormente, ela é variada. Veja só, eu tenho aqui, pessoal, o T4, tetraiodotironina, tudo bem? Eu tenho a noradrenalina, a adrenalina e a triodotironina. Todos esses hormônios são derivados de um único aminoácido, que seria, no caso, o aminoácido tirosina. Então, esse é um tipo de natureza química hormonal. Galerinha, aqui na imagem, nós temos um outro tipo também de hormônio, tudo bem? Que são os hormônios derivados, tá, do colesterol. E os hormônios derivados do colesterol são denominados de esteroides, nesse caso, o cortisol. E nós temos um outro tipo de hormônio interessantíssimo, pois ele é derivado, ou na melhor dizendo, ele é formado por vários aminoácidos. Nesse caso, são hormônios peptídicos, a ocitocina e o antidiurético, o ADH. São formados por um número reduzido de aminoácidos, tá? Então, eles são hormônios de natureza proteica, porém são classificados, nesse caso, como peptídicos. Dá uma olhadinha para mim. Turma, essa imagem que você acabou de observar demonstra a natureza variada dos hormônios, o que nós já citamos em aulas anteriores. O que nós chamamos a atenção de vocês é justamente o fato de você colocar na sua cabecinha que o fato de ser hormônio é porque é lançado na corrente sanguínea, mas não obrigatoriamente que ele seja uma proteína. Um dos fatores que mais chama a atenção dos alunos, sem dúvida alguma, é o mecanismo de ação dos hormônios. Como é que os hormônios eles atuam? É bem claro na cabecinha de vocês que o hormônio ele tem um papel de ação altamente específica, correto? Ou seja, o hormônio ele vai atuar sobre uma determinada célula. E a célula que recebe a ação desse hormônio ela é denominada de célula-alvo. Célula-alvo. É interessante ressaltar o seguinte, pessoal, me acompanha, por favor. Eu disse ainda há pouco que todo hormônio ele é de natureza química variada, existindo proteínas, existindo esteroides, existindo derivados de um único aminoácido, correto? Porém, para que o hormônio possa atuar, é necessário que exista uma proteína, e essa proteína é o famoso receptor hormonal. É justamente esse receptor que determina, filhos, a especificidade da ação de um hormônio. O hormônio ele atua sobre um determinado tipo de célula desde que esta apresente o seu receptor. Por exemplo, quando eu falo assim que um determinado hormônio, como é o caso da insulina, atua na captura de glicose pelas tuas células, é porque nas tuas células tem o receptor para a insulina, que determina então o transporte de glicose para o citoplasma.
Então, perceba que eu posso ter células, por exemplo, que não têm um receptor para a insulina. E dessa maneira, esse hormônio não atuará sobre essa célula destituída desse receptor. Então, os mecanismos de ação hormonal dependem, sobretudo, dos seus receptores. Dá uma olhadinha agora para a imagem, pessoal. Agem apenas em células-alvo. A especificidade depende de receptores de natureza proteica. E esses receptores, esses hormônios podem utilizar mecanismos de segundos mensageiros, como a formação do AMP cíclico, bem como também do cálcio. Agora acompanha a imagem de novo, pessoal. Aqui eu tenho um hormônio. Vamos lá, acompanha aí, filhos. Aqui eu tenho um hormônio, certo? E esse hormônio, essa glândula, melhor dizendo, essa célula secretora, produziu um hormônio X que vai cair na minha corrente sanguínea. Esse hormônio está sendo transportado pelo sangue. Para que ele desencadeie a sua função, ele vai ter que interagir com um receptor. Veja só, esse receptor vai se ligar ao hormônio para determinar a função desse hormônio. Alguns receptores podem estar localizados aqui na membrana plasmática. Outros receptores podem estar localizados no citoplasma. E alguns receptores também podem estar localizados, pessoal, no núcleo. Então, o que determina a localização do receptor é justamente a natureza química do hormônio. Os hormônios de natureza proteica e peptídica, os receptores estão na membrana celular. Por outro lado, os hormônios esteroides, o seu receptor está no citoplasma. Já os derivados da tirosina estão no núcleo celular. Então dá uma olhadinha para mim. Perceba que a natureza química do hormônio depende ou determina a sua ação. Como o hormônio vai ser, digamos, reconhecido? Então a natureza química hormonal ela é fundamental. Porque se eu trabalho, por exemplo, com o hormônio lipofílico, ele atravessa rapidamente a membrana plasmática e a ação dele é prioritariamente lá no citoplasma, porque o seu receptor é citoplasmático. Por outro lado, se eu tenho um hormônio de natureza proteica, ele atua diretamente na membrana, porque o receptor desse hormônio está localizado na membrana celular. Então, a ação de um determinado hormônio é determinada fundamentalmente pelo receptor, pela localização desse receptor. Tudo bem? Agora dá uma olhadinha aí para a imagem novamente, pessoal. O controle da secreção hormonal é interessante e ele é determinado por um mecanismo chamado de feedback negativo, ou melhor dizendo, pelo feedback. O hipotálamo libera um hormônio de liberação que atuará sobre a adenopófise. A adenopófise produz o hormônio tireotrófico, que vai atuar sobre a tireoide. Este, por sua vez, produzirá dois hormônios, T3 e T4. A elevação na concentração de T3 e T4 bloqueia o hipotálamo, a adenopófise deixa de produzir o TSH, a tireoide deixa de produzir T3 e T4, o que reduz a concentração desses hormônios. Reduzindo a concentração desses hormônios, o hipotálamo passa a produzir novamente o hormônio de liberação e assim a hipófise volta a ter a função sobre a tireoide e a tireoide passa a produzir T3 e T4. Então dá uma olhadinha para mim agora, pessoal. Esse é o principal mecanismo de regulação da concentração do hormônio, que é chamado de feedback. Perceba que eu comentei com vocês que há o feedback positivo e há o feedback negativo. O feedback negativo é aquele quando há o aumento da concentração de um hormônio, diminui a liberação do outro. O positivo é o inverso. Exemplo, a hipófise libera o LH. O LH determina o processo de ovulação e estimula o corpo lúteo a produzir progesterona. Dessa maneira, aumentando o LH, eu vou ter também um aumento da progesterona. Aí eu também tenho feedback, porém nesse caso é um feedback positivo. Galerinha, então quais são as principais glândulas endócrinas? Vamos lá? Acompanhe a imagem, pessoal. Como principais glândulas endócrinas nós temos, olha só, a hipófise, né? Veja que aqui eu tenho a comparação do sexo masculino e feminino, a tireoide. Nós temos as paratireoides, que estão também localizadas, né, ali atrás da tireoide. As suprarrenais, o pâncreas. Nas mulheres nós temos os ovários e nos homens nós temos os testículos. Essas são as principais glândulas responsáveis pela produção dos hormônios. Dá uma olhadinha para mim.
Dentre essas glândulas, existem também as glândulas anfícrinas ou mistas. São aquelas glândulas que têm duas regiões. Uma região especializada na produção de hormônios e outra especializada na produção de enzimas, como é o caso, por exemplo, do pâncreas. O pâncreas produz dois hormônios famosos, a insulina e o glucagon, mas ele também produz enzimas que vão compor o suco pancreático. Por conta disso, eles são chamados de glândulas mistas ou anfícrinas. Alguns autores também consideram os ovários e os testículos como anfícrinas, pois produzem hormônios sexuais, bem como também produzem gametas que são liberados. E aí, por conta disso, eles também são classificados por alguns autores como glândulas anfícrinas. Vamos analisar agora, pessoal, o primeiro hormônio fundamental para a gente discutir e que já foi, inclusive, tema de prova. A primeira glândula e o primeiro hormônio que já foi, inclusive, cobrado em provas do Enem. Acompanhe aí o raciocínio, pessoal. Epífise. Epífise é também chamada de glândula pineal. E essa glândula, ela estimula a produção de um hormônio, ela tem células, melhor dizendo, que produzem um hormônio chamado de melatonina. E esse hormônio é fundamental para os mecanismos reprodutivos, bem como também os mecanismos associados ao ciclo diurno e noturno. Dá uma olhadinha para mim, pessoal. Nós temos determinados comportamentos, que eles acontecem prioritariamente durante o período da noite, outros, por sua vez, durante o período do dia. Esses ritmos chamados de circadianos, eles são determinados por essa glândula pineal e por esse hormônio chamado de melatonina. Por isso que hoje em dia é muito comum, especialmente para aquelas pessoas que viajam para os Estados Unidos, trazerem, de uma certa maneira, aqueles potinhos com melatonina, com o objetivo de regular o sono. Porque é justamente esse hormônio que permite com que você tenha um sono mais agradável, um sono mais equilibrado, sem grandes variações. Então, o hormônio chamado melatonina, ele é importante para a regulação dos teus ritmos circadianos. Dá uma olhadinha agora para a próxima glândula, pessoal. A próxima glândula é a hipófise. E aí nós precisamos tomar cuidado com dois detalhezinhos importantes. Que a hipófise, ela está localizada na célula túrcica, no assoalho do crânio, e ela é dividida em duas regiões do ponto de vista de secreção hormonal e uma que, dependendo da espécie, é mais desenvolvida ou não. O lobo anterior da hipófise, que produz e libera alguns hormônios, e o lobo posterior da hipófise. Esse lobo posterior, por sua vez, ele não vai produzir hormônios, ele vai armazenar hormônios que são produzidos em outra glândula que corresponde ao hipotálamo. Então, o hipotálamo produz hormônios, esses hormônios produzidos no hipotálamo são, então, armazenados na hipófise posterior e posteriormente, são secretados por essa glândula. Vamos analisar, então, agora quais são os hormônios hipofisários. Os hormônios hipofisários destacam-se o ACTH. O ACTH é o hormônio que atua no córtex das suprarrenais. O TSH é o hormônio que atua sobre a tireoide. FSH e LH no ovário, assim como também no testículo. Agora toma cuidado, que no sexo masculino, os autores chamam o LH de ICSH, que são os hormônios estimulantes das células intersticiais ou de leite, que levam o homem a produzir a testosterona. Também nós temos a produção da prolactina e a produção do hormônio somatotrófico ou hormônio do crescimento. Dá uma olhadinha para mim. A hipófise anterior, a adenopófise, ela é caracterizada por apresentar hormônios de ação direta e hormônios de ação indireta, também denominados de hormônios tróficos. Os hormônios tróficos como ACTH, TSH, FSH, LH e CSH são hormônios que regularão a atividade endócrina de outras glândulas. Os hormônios de ação direto destacam-se a prolactina e destaca-se também o hormônio somatotrófico. A prolactina é aquele hormônio que estimula a produção do leite e ao desenvolvimento da glândula mamária. O hormônio somatotrófico é o famoso hormônio do crescimento. Esses são os hormônios de ação direta produzidos e liberados pela adenopófise. Agora dá uma olhadinha, pessoal, na imagem. Nós temos agora o lobo posterior da hipófise, ou neurohipófise.
O lobo posterior nada mais é do que uma expansão do próprio hipotálamo e não é responsável pela produção de hormônios. Porém, ele armazena dois hormônios, a ocitocina e o antidiurético ou vasopressina. Então aí eu tenho uma imagem que retrata essa neurohipófise, essa hipófise posterior, e ela é responsável pela liberação do ADH ou vasopressina, e ele atua lá nos túbulos renais, estimulando, pessoal, nada mais, nada menos que a reabsorção em grande quantidade de água. Então, o ADH estimula a reabsorção de água. Por outro lado, a ocitocina vem ganhando destaque nos últimos anos por ser considerado por alguns autores como o hormônio do amor. O hormônio do amor, pessoal. Esse hormônio ele é interessante, por quê? Porque ele estimula a secreção do leite, cuidado, bem como também ele atua lá no miométrio, aumentando a contração desse miométrio e dessa maneira auxiliando a saída do bebê durante o trabalho do parto. Dá uma olhadinha para mim. O antidiurético é então produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise e atua nos túbulos renais, estimulando a reabsorção de água. A ocitocina, ela secreta o leite. Perceba, a prolactina é produzida na adenopófise e leva à produção do leite. A ocitocina é produzida no hipotálamo, armazenada na neurohipófise e leva à liberação do leite. Quando o bebê suga, quando o bebê mama, quando o bebê estimula o mamilo, há a liberação então dessa ocitocina que faz a ejeção do leite. Mas ela também é importante durante o trabalho de parto, porque ela aumenta a contração do miométrio e assim o bebê sai, é eliminado do útero da mãe. Cuidado! Se uma mulher, por exemplo, em trabalho de parto, há necessidade dela receber uma injeção que aumente a possibilidade, que facilite a saída do bebê, qual é o nome desse hormônio? Ocitocina. É esse hormônio que atua no miométrio, aumentando a contração desse músculo, fazendo com que haja, então, uma relação importante com o trabalho de parto. Deu para fechar essa ideia, pessoal? Tranquilo? Continuando a ideia desses hormônios, vamos tomar muito cuidado com o antidiurético, ele é um hormônio importantíssimo. Então dá uma olhadinha aí na imagem, pessoal. O antidiurético, ou ADH, também chamado de vasopressina, ele controla a eliminação de água lá nos rins. E de uma certa maneira, pessoal, quando há a perda de água do teu corpo, ou seja, um suor, vômito, diarreia, náuseas, ou seja, quando há um processo qualquer de desidratação, aumenta a pressão osmótica, o que estimula a liberação do hormônio antidiurético. E esse hormônio ele vai atuar no teu túbulo renal, aumentando a reabsorção de água pelos túbulos, evitando assim mais perda de água e a tua urina passa a ter maior concentração. Agora, galerinha, toma muito cuidado. Esse hormônio em elevada concentração, ele acaba aumentando a pressão sanguínea pelo maior volume de água que é reabsorvido. Daí o porquê ele é também chamado de vasopressina. Pessoas que não produzem hormônio antidiurético ou, por outro lado, que são resistentes a ele, apresentam um caso de diabetes chamado de diabetes insípidos. Dá uma olhadinha para mim. Então, se a pessoa não está produzindo esse hormônio ou criou uma resistência, qual é a sacada, pessoal? Não haverá mais reabsorção de água pelo túbulo renal. Então, qual é a consequência? Se não há reabsorção de água pelo túbulo renal, a quantidade de água na tua urina aumenta, fazendo com que a tua urina venha a ficar cada vez mais diluída. Dessa maneira, aumenta a frequência urinária, a sua urina está cheia de água, bastante diluída, e você passa por um processo de desidratação. Dessa forma, uma pessoa que tem diabetes insípidos apresenta desidratação, tem sede intensa, que são sintomas clássicos da deficiência do hormônio antidiurético ou vasopressina. Tudo bem? Então toma muito cuidado com essa relação do hormônio antidiurético e com a diabetes insípidos. Vamos analisar agora a próxima imagem, pessoal? Vamos ver o que tem aí? Olha lá, galerinha! Item do Enem. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Enquanto o primeiro está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, ADH, secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Tendo em vista
Visto o papel funcional do ADH, qual é o sintoma clássico de um paciente acometido pela diabetes insípidos? Então dá uma olhadinha para mim. Se o cara não está tendo a função do ADH executada de uma função normal, ele terá um processo de perda de água e, consequentemente, desidratação. Então vamos para as alternativas possíveis? Olha lá. Alta taxa de glicose do sangue não está associada a diabetes mellitus. Aumento da pressão arterial? Não, porque o ADH ele aumenta a pressão. Se não está funcionando, a pressão não vai ser tão influenciada por conta disso. Ganha de massa corporal não tem nada a ver. Anemia crônica, pelo amor de Deus, não viaja. Então a alternativa correta seria a desidratação. Dá uma olhadinha para mim. É importante também ressaltar, pessoal, duas situações interessantes para você relacionar aí a maior produção do ADH. Se você está correndo, fazendo uma atividade física, você vai suar. Então, ADH é estimulado ou inibido? Diga aí para mim. Perfeito, pessoal. Estimulado. Então, diminui a reabsorção. Então, aumenta a reabsorção de água. E o que acontece com a tua urina? Ela fica mais diluída ou concentrada? Perfeito, pessoal. Concentrada. O volume urinário vai diminuir e a tua urina fica cada vez mais concentrada. Porque você produziu muito mais ADH, porque você já está perdendo água pela atividade física. Vamos supor que no resultado do seu vestibular você está tomando uma cervejinha. Tudo pode, né? Tudo pode. Nesse caso, tudo pode. E aí, o que vai acontecer? Você vai bloquear o ADH. Por isso que uma pessoa que ingere bebida alcoólica passa a urinar com mais frequência. E como é que está a urina dessa pessoa? Está bem clarinha. Por que ela está clarinha, pessoal? Porque ela está diluída. Por que ela está diluída? Porque houve a inibição do ADH. E qual é a reação no day after? Né? O cara na ressaca, o que ele vai ter? Sede. Por que ele vai ter sede? Porque em função da ingestão de bebida alcoólica, ele passou por um processo de desidratação. Tudo bem? Fechou a ideia, pessoal? Agora, galerinha, vamos trabalhar com os hormônios de ação direta que são produzidos pela hipófise anterior. E o primeiro hormônio é o hormônio somatotrófico. Então dá uma olhadinha aí, pessoal. O hormônio somatotrófico é também chamado de growth hormone, ou hormônio do crescimento, também conhecido como somatotrofina ou hormônio somatotrófico. Esse hormônio ele estimula as mitoses, auxiliando o crescimento, a captura de aminoácidos e síntese proteica, bem como também utiliza a gordura como fonte de energia. Dá uma olhadinha para mim, pessoal. Atenção, cuidado! Quando a gente diz que o hormônio somatotrófico ele determina o crescimento, é importante ressaltar que nas extremidades dos ossos existem discos de cartilagem chamados de discos epifisários. É justamente aí que atua o hormônio somatotrófico, por meio de uma molécula intermediária denominada somatomedina C. É essa somatomedina que vai atuar nesses discos epifisários, fazendo com que haja um distanciamento dos mesmos. Entretanto, com o passar do tempo, nós temos um processo de ossificação. E aí o tecido ósseo vai substituindo o tecido cartilaginoso. Quando há essa substituição, você literalmente para de crescer. Não quer dizer que o hormônio somatotrófico não continue a atuar. Não é à toa que quando nós somos mais velhinhos, é normal nós percebermos que o nosso nariz, o nosso ouvido aumentaram de tamanho, porque basicamente aí é cartilagem. E aí continua a ter a ação do hormônio somatotrófico. Deu para fechar? É muito comum também você perceber no seu dia a dia que quando nós somos bem novinhos, a gente é cheio daquelas dobrinhas, né? Parece o bonequinho do Michelin. E aí quando a gente chega a uma determinada idade, a gente cresce rapidamente, fica bem mais magrinho, não é isso? Qual é o mecanismo aí, pessoal? É a ação do hormônio somatotrófico. O que o hormônio somatotrófico faz? Ele vai poupar o teu carboidrato, mas ele vai queimar a tua gordura como fonte energética. Por isso que a pessoa tende a emagrecer. Ele também aumenta a captura de aminoácido, possibilitando assim maior síntese de proteína. Daí a gente diz também que ele tem um efeito anabólico, tá? Ele contribui para ganho de massa muscular. Mas temos um problema aí, pessoal. O que eu disse que o hormônio somatotrófico faz com a glicose? Utiliza a glicose ou preserva a glicose? Preserva, perfeito. Se ele preserva a glicose,
é comum que haja um aumento da glicemia, concorda comigo? Aumentando assim a produção da insulina. Então existem pessoas com deficiência de hormônio somatotrófico, com hiperfunção de hormônio somatotrófico, que faz com que haja maior resistência, inclusive, à insulina, porque a glicemia está muito alta, desenvolvendo assim um quadro de diabetes. Ainda há pouco eu falei da diabetes insípidos, mas neste caso seria a diabetes mellitus, a diabetes mellitus, como muitos falam. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que é muito comum a gente falar que o hormônio do crescimento ele é diabetogênico. Existem dois picos muito comuns de produção de hormônio somatotrófico. Nas primeiras horas do sono, que é o que a gente chama de sono profundo, bem como também durante a atividade física. Então, nesses dois momentos, há uma maior produção do hormônio do crescimento, do hormônio somatotrófico. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos passar adiante agora? Acompanha aí, filhos. Quais são os problemas relacionados com a somatotrofina? A deficiência na infância causa o nanismo, então o cara não vai crescer muito. Por sua vez, a produção em elevada quantidade gera o gigantismo. Se essa hiperfunção acontecer na fase de adolescência, pode gerar acromegalia, que é o crescimento apenas das extremidades, como cabeça, mãos e pés. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Aqui eu tenho o gigantismo, que é a hiperfunção desse hormônio, né, somatotrófico, e eu tenho aqui o nanismo, que é a hipofunção na infância. Então aqui eu tenho o nanismo e aqui eu tenho o gigantismo, tá bem? Se há uma superprodução desses hormônios, porém na fase adulta, nós temos a acromegalia. Aqui, pessoal, no famoso personagem Shrek, que segundo alguns estudiosos, né, do cinema, ele foi baseado num ator da década de 70, um ator francês, que ele apresentava esses aspectos bem característicos e que provavelmente ele era portador, tá, dessa característica chamada de acromegalia, que é o crescimento das extremidades. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Fechou a ideia do hormônio do crescimento? Vamos passar para o próximo hormônio, então? Galerinha, nós já vimos os dois hormônios de ação direta da hipófise, correto? Agora a gente vai citar novamente os hormônios de ação indireta. Então acompanha a imagem. Quais são os hormônios de ação indireta? Perceba, nós temos os gonadotróficos, que seria o FSH e o LH, o tireotrófico, que estimula a tireoide, o adrenocorticotrófico, que vai atuar sobre o córtex das adrenais. Tanto a prolactina como o hormônio somatotrófico são os hormônios de ação direta. Então, a primeira glândula que nós vamos estudar que sofre influência da hipófise é a tireoide. A tireoide produz dois hormônios, T3 e T4, que atuarão no metabolismo basal, e um hormônio que é a calcitonina, que vai atuar na concentração de cálcio do sangue. Tanto o T3 como o T4 são hormônios derivados da tirosina, e são hormônios que determinam o aumento do metabolismo basal. Já a calcitonina estimula a reabsorção de cálcio nos ossos. Dá uma olhadinha para mim, pessoal. Eu sempre coloco da seguinte maneira. Hoje em dia, quando você vai fazer uma atividade física e quer, de uma certa maneira, ter melhor resultado, né? Você tem que buscar um médico especialista. Porque esse médico provavelmente vai te prescrever um exame de sangue para verificar o hormônio TSH, o T3 e o T4. Então, se você tiver esses hormônios normais, você tem condições de verificar se o seu metabolismo está normal ou alterado. Porque existem pessoas que estão perdendo massa, estão emagrecendo rapidamente porque a taxa metabólica é muito alta. Outros estão engordando rapidamente porque a taxa metabólica é muito baixa. Então, mediante esses resultados, é possível você ter uma interferência, uma intervenção muito mais eficiente para que você tenha o resultado esperado. Concorda comigo? Além disso, pessoal, é somado a isso que entra uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável, uma alimentação regrada, uma dieta, não quer dizer que você só vai comer folha, mas quer dizer que você vai comer aquilo que, de uma certa maneira, é interessante de acordo com a tua taxa metabólica, para que você tenha uma matemática interessante nesse aspecto. Para você evitar engordar, você tem que verificar qual é o máximo que você queima e não ultrapassar esse máximo. A mesma coisa, se você quer emagrecer, eu preciso fazer com que a minha taxa de caloria esteja suficiente
para que o meu organismo possa queimar gordura para gerar energia e assim eu ter o emagrecimento. Então, somado à atividade física, você consegue compreender como hoje em dia é imprescindível que você mensure a sua taxa metabólica para que você tenha um resultado cada vez mais eficiente. E os hormônios que atuam nesse metabolismo basal é o hormônio T3 e é o hormônio T4. Geralmente você produz muito mais T4, embora o T3 seja o hormônio, digamos assim, mais funcional dentre esses dois hormônios da tireoide. Agora, por que T3 e T4? Porque eles apresentam 3 e 4 átomos de iodo na sua composição química. E é justamente em função disso que você precisa analisar quais são as disfunções da glândula tireoide. Então dá uma olhadinha aí, pessoal, na imagem. Quando a tireoide, quando você não supre as necessidades fisiológicas do iodo, quando você oferece pouco iodo, o que é que vai acontecer, pessoal? A tua tireoide vai trabalhar muito, mas ela não tem o principal substrato responsável pela produção desse hormônio. Então, consequentemente, os níveis de T3 e T4 estarão bem reduzidos, levando a quadro de hipotireoidismo. Porém, tome muito cuidado agora, tá? Como a tua tireoide trabalhou bastante para tentar compensar a ausência de iodo, o que é que você vai observar? O crescimento da região do pescoço, caracterizando o famoso bócio endêmico ou carencial. Esse bócio está associado à falta de iodo na tua dieta. Por outro lado, a imagem de baixo mostra, pessoal, um caso de hipertireoidismo com exoftalmia, os olhos bem esbugalhados. Por que aí um hipertireoidismo? Porque a taxa metabólica desta pessoa está extremamente elevada. E por que está extremamente elevada? Porque ela está produzindo muito hormônio. Pode ser um problema hipofisário ou pode ser um problema também na tireoide. Um câncer na tireoide, por exemplo, pode levar à hiperprodução desse hormônio. Agora, quais são os principais sintomas do hipertireoidismo? Tensão, nervosismo, aceleração dos batimentos cardíacos, a exoftalmia e também o desenvolvimento de um bócio, nesse caso chamado de bócio tóxico. E do hipotireoidismo, a apatia, sonolência, o mixedema, está associado à carência de iodo, porém não é obrigatório, e ele está relacionado também ao bócio endêmico. Então dá uma olhadinha para mim. Cuidado então com a palavra bócio, porque às vezes o cara fala assim, bócio, o aluno já pensa em falta de iodo. Realmente, a falta de iodo leva à formação do bócio endêmico. Entretanto, vale a pena ressaltar que há casos de câncer de tireoide que também o bócio é formado. Então só fiquem atentos aí para que você não seja tão, digamos assim, afoito para resolver uma questão e já tentar definir como a hipotireoidismo, carência de iodo, o fato da pessoa ter desenvolvido o bócio. O mixedema são esses inchaços, geralmente na pálpebra inferior, que é indicativo de pessoas que apresentam o quadro clínico do hipotireoidismo. Tudo bem? Então só tomar cuidado com a glândula tireoide, que ela é fundamental para a nossa prova. Agora, galerinha, vamos resolver um item. A radioterapia é uma especialidade médica utilizada para o tratamento de diversos tipos de câncer. Uma das radioterapias utilizadas atualmente é a terapia à base do iodo radioativo. Nessa, o paciente ingere uma pílula contendo iodo que migra para a corrente sanguínea e circula pelo organismo até ser absorvido pelo órgão-alvo, onde age nas células tumorais, destruindo-as e impedindo a proliferação do câncer para outras regiões do corpo. Usa-se o iodo porque o órgão-alvo dessa terapia é, só pelo amor de Deus, alunos do Bion Online. Vê uma questão como essa, parceiro, o cara fica muito feliz. Por que o cara fica muito feliz? Porque ele sabe que o iodo vai atuar sobre a tireoide. Não tem por onde correr. Então aí, pessoal, a utilização do iodo radioativo é justamente para que haja, então, o tratamento de câncer da tireoide. Eu falei que a tireoide produz 3 hormônios, T3 e T4, que controlam o teu metabolismo basal, que apresenta ali o átomo de iodo, mas eu falei também, pessoal, da calcitonina, que regula a concentração de cálcio, perfeito? Só que a calcitonina, ela é antagônica às paratireoides, que produzem um hormônio chamado de paratormônio. Então presta atenção, filhos, olha como fica fácil. Calcitonina calcifica. O paratormônio descalcifica. Então, é importante você notar, de você sempre ter isso na cabecinha, que a tireoide e a paratireoide, com relação à concentração de cálcio no sangue, elas são conflitantes, elas são antagônicas. Enquanto a calcitonina retira cálcio do sangue,
o paratormônio retira cálcio do osso e aumenta a concentração de cálcio plasmática. E é justamente essa variação na concentração de cálcio no sangue que determinará a liberação desses dois hormônios. Então dá uma analisada aí, pessoal, nas paratireoides, olha só. Então as paratireoides são 4 glândulas localizadas ali, mergulhadas na tireoide, tá? Que produzirão o hormônio paratormônio, que descalcifica atuando de forma antagônica com a calcitonina, que faz o processo de calcificação. Tudo bem? A grande produção de PTH leva ao enfraquecimento ósseo. Já a baixa produção desse hormônio a um quadro de contração muscular espontânea chamada de tetania. Então dá uma olhadinha aqui, pessoal. Olha só. Então aqui eu tenho, ó, a calcitonina e aqui eu tenho o paratormônio. Então quando é que a tireoide libera a calcitonina? Quando há o aumento da concentração de cálcio no sangue. Então se aumenta a concentração de cálcio no sangue, a tireoide libera calcitonina. A calcitonina calcifica, reduzindo a concentração de cálcio no sangue, o que faz com que a paratireoide libere o paratormônio. Então dá uma olhadinha para mim. É fácil. Aqui, ó. Aumentou a concentração de cálcio. Quem atua? Calcitonina. O que a calcitonina faz? Diminui a concentração de cálcio no sangue. Quem atua? Paratormônio. O que ele vai fazer? Aumenta a concentração de cálcio no sangue. Mas se o cara for malandro e colocar a concentração de cálcio no osso? Vamos lá? Calcitonina calcifica, então a concentração de cálcio no osso vai aumentar. Paratormônio descalcifica, então a concentração de cálcio no osso vai diminuir. Vamos trabalhar os dois então? Calcitonina diminui a concentração de cálcio no sangue e aumenta a concentração de cálcio no osso. Paratormônio diminui a concentração de cálcio no osso e aumenta a concentração de cálcio no sangue. Fechou? De boa? Tranquilo? Vamos pro próximo hormônio agora, pessoal? Galerinha, vamos agora resolver uma questão da UERJ. Acompanhe aí o exercício, filhos. Um dos fatores determinantes da perda de cálcio dos ossos é o envelhecimento, sobretudo em mulheres. O esquema abaixo representa a regulação do cálcio no sangue humano, realizada pelas glândulas X e Y, responsáveis direta pela produção dos hormônios A e B, respectivamente. Esse processo de perda de cálcio resulta principalmente na atuação intensa do hormônio e da glândula indicados. Olha lá, galerinha. Aumentou a concentração de cálcio no sangue, a glândula X produz o hormônio A. Então, beleza. Se aumentou a concentração de cálcio no sangue, quem é que vai atuar aqui? Né? Tireoide. Qual é o hormônio que vai produzir? Calcitonina. E aí os níveis plasmáticos de cálcio irão reduzir. Essa redução dos níveis de cálcio no sangue estimula a paratireoide, que produzirá o paratormônio e que aumenta a concentração de cálcio no sangue. Então, a alternativa correta, a letra D de dado. Dá uma olhadinha. Perceba que a UERJ cobrou justamente o que, pessoal? Mecanismos de secreção hormonal, né? Aquela ideia do feedback, da ação do hormônio. Então fiquem bem atentos a isso, especialmente com a concentração de cálcio, que muitas vezes é pouco explorado nos processos seletivos, e aí eu tenho uma prova atual que cobrou justamente o antagonismo entre calcitonina e paratormônio. Então vamos para a próxima glândula e para o próximo hormônio? Pâncreas. O pâncreas é considerado uma glândula anfícrina, pois tem uma parte exócrina responsável pela produção do suco pancreático e a parte endócrina composta pelas ilhotas de Langerhans, que apresenta as células beta, alfa e gama. A célula beta produtora de insulina, a alfa produtora de glucagon e a gama de somatostatina, que pode atuar como um inibidor do hormônio somatotrófico. A insulina facilita a entrada de glicose na célula, estimula, né, a formação, por exemplo, de glicogênio, inclusive ativa uma enzima chamada de glicogênio sintase, faz com que estimula também a formação de gordura ou determina o depósito de gordura no tecido adiposo, cuja deficiência de insulina leva a quadro de diabetes mellitus. Já o glucagon aumenta o nível de glicose no sangue pela transformação do glicogênio do fígado em glicose. Então, acompanhe aí a imagem, pessoal. Eu tenho aí o pâncreas com os seus ácidos pancreáticos, que são responsáveis pela produção das enzimas que vão compor o suco pancreático, e eu tenho as ilhotas de Langerhans,
tá? Que apresentarão a célula alfa e a célula beta, que são responsáveis pela produção de glucagon e insulina, respectivamente. E agora nós temos aí os mecanismos de controle da produção endócrina do pâncreas. Quando eu tenho, pessoal, o aumento da concentração de glicose, ela estimula o pâncreas, especialmente as células beta, a produção de insulina. E aí a insulina vai reduzir a sua glicemia. Essa baixa taxa de glicose no sangue estimula as células alfa a produzirem o glucagon. E o glucagon, então, aumenta a sua glicemia. Então dá uma olhadinha para mim, pessoal. Após a ingestão do alimento, esse alimento ele vai ser digerido, correto? E aí o carboidrato vai ser absorvido lá no intestino delgado, fechou? Passado algum tempo, o que acontecerá com a tua glicemia? Ela aumenta. O aumento da glicemia, quando ultrapassa aquela faixa normal, que é chamada de normaglicemia, estimula a produção da insulina. A insulina se liga ao seu receptor e determina então a captura de glicose. Então a tua glicemia vai diminuir. Quando baixa para um quadro abaixo do normal, que nós chamamos, por exemplo, de hipoglicemia, ela estimula o glucagon a ser liberado, o pâncreas produz o glucagon, que quebra o glicogênio localizado lá no fígado e assim aumenta a tua glicemia. Cuidado! A insulina, por estimular a produção do glicogênio lá no fígado, ela apresenta um efeito anabólico. Por sua vez, o glucagon, por quebrar esse glicogênio hepático, tem um efeito catabólico. Perfeito? Agora, galerinha, se o cara ele não produz insulina, ele tem diabetes mellitus do tipo 1. Se ele produz insulina, porém ele é resistente à insulina, ele apresenta diabetes mellitus do tipo 2. No primeiro caso, que é recorrente o tratamento utilizando injeção de insulina. Então, as pessoas são tratadas para diabetes do tipo 1, geralmente por meio de injeção de insulina. Insulina esta que hoje em dia é produzida por bactérias geneticamente modificadas, por bactérias transgênicas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, a insulina diminui a glicemia e o glucagon aumenta a tua glicemia. Vamos analisar o próximo slide agora, pessoal? Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado a insulina atua como hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem função catabólica, e ambos são secretados, em resposta aos níveis de glicose no sangue. Em um caso de indivíduo com hipoglicemia, olha para mim, hipoglicemia, concentração de glicose abaixo, estimula a produção de quem? Perfeito, pessoal, o glucagon. O glucagon atua no fígado determinando a formação ou a quebra do glicogênio? Legal, pessoal, a quebra do glicogênio. Então, se o glucagon quebra glicogênio para aumentar a concentração de glicose, quebrou, é um efeito anabólico ou efeito catabólico? Perfeito, catabólico, isso mesmo, pessoal. Então, o glucagon, ele estimula a quebra do glicogênio, portanto, apresentando o efeito catabólico, aumentando, assim, a concentração de açúcar no sangue. Vamos observar as possibilidades de respostas de um item que foi cobrado este ano? Acompanhe aí, pessoal. Realizar a fermentação lática não tem nada a ver. Metabolizar aerobicamente a glicose também não tem nada a ver sob efeito de hipoglicemia. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos? Não. Transformar ácidos graxos em glicogênio? Pelo amor de Deus. Estimular a utilização do glicogênio. Esse seria um papel, no caso de hipoglicemia, de catabolismo, desempenhado pelo glucagon, quebrando o glicogênio e assim estimulando a liberação de glicose para a corrente sanguínea. Uma outra glândula fundamental para todos nós são as suprarrenais. As suprarrenais são glândulas localizadas sobre os rins, também conhecida como glândulas adrenais. Na verdade, são duas glândulas em uma, porque tem a parte medular e a parte cortical. Como o próprio nome sugere, a parte cortical é a parte mais periférica, mais externa, enquanto que a medula é a parte mais central. Então dá uma olhadinha aí no slide, pessoal. A adrenal localiza-se sobre o rim e a parte cortical é responsável pela produção dos mineralocorticoides, como a aldosterona, e glicocorticoides, como é o caso do cortisol. A aldosterona estimula a reabsorção de sódio nos túbulos renais e a liberação de potássio e hidrogênio pelos rins.
Já os glicocorticoides, como é o caso do cortisol, eles estimulam a conversão de aminoácidos em glicose, que é a gliconeogênese, a utilização de lipídio como fonte energética e diminui a permeabilidade dos vasos sanguíneos, tendo um papel aí anti-inflamatório. Daí a ideia de se utilizar os corticoides. Também nós poderíamos ter citado aí os hormônios androgênicos ou sexocorticoides, que são hormônios sexuais produzidos também pelo córtex das adrenais, muitos deles, por exemplo, com função masculinizante, daí o nome hormônios androgênicos. Beleza? Olha só, pessoal, quando eu tenho uma hiperfunção de glicocorticoides, de cortisol, eu tenho a famosa síndrome de Cushing. Tudo bem que aparece a equimose, pele fina, a osteoporose, dificuldade de cicatrização, são características comuns na síndrome de Cushing por uma alta produção de cortisol. Já a baixa produção de cortisol é responsável pela doença de Addison, com baixa pressão arterial, fraqueza muscular, vômito, náusea e emagrecimento. Agora, galerinha, dá uma olhadinha para mim que aqui é importante. Acompanhe meu raciocínio, por favor, pessoal. Olha só, quando nós trabalhamos com a aldosterona, ela é um mineralocorticoide que estimula a reabsorção de sódio nos túbulos renais. Como ela estimula a reabsorção de sódio, o teu sangue fica hipertônico, então ela também contribui para a reabsorção de água. Cuidado com a afirmação quando a gente coloca assim, que o rim controla a tua pressão arterial. Isso é fato. Por que é fato? Me acompanha, pessoal. Quando nós temos uma baixa pressão arterial, o nosso rim produzirá uma proteína chamada de renina. E a renina atua no angiotensinogênio, convertendo em angiotensina do tipo 1. E essa angiotensina do tipo 1, ela é alterada pela ECA e ela vai se transformar em angiotensina do tipo 2. Essa angiotensina do tipo 2, o que ela vai promover? Uma vasoconstrição periférica e estimula a produção de aldosterona. Quando estimula a produção de aldosterona, estimula a reabsorção de sódio. Quando estimula a reabsorção de sódio, o teu sangue fica mais concentrado. Ficando mais concentrado, pessoal, e eu tenho agora a reabsorção de água, porque eu também tenho a diferença de concentração, bem como estimula a produção do antidiurético. E aí aumenta o volume sanguíneo e aumenta a tua pressão arterial. Por isso que o rim ele é fundamental para o controle da tua pressão arterial. Beleza? Então essa é a função da aldosterona. Agora, meus amores, acompanha. Eu disse que as suprarrenais têm duas glândulas em uma só. Uma é a região cortical e a outra é a região medular. Então dá uma olhadinha aí na imagem. A região medular, ela vai ser responsável, pessoal, pela produção da adrenalina. Cuidado que é uma situação que eu sempre gosto de pontuar aqui, tá, pessoal? Existe o hormônio do estresse e existe o hormônio do susto. O hormônio do susto seria a adrenalina e o hormônio do estresse seria o cortisol. Cuidado com o cortisol, porque o cortisol, assim como o hormônio somatotrófico, é diabetogênico, porque ele também poupa carboidrato, ele aumenta a glicemia, isso pode levar à resistência do teu organismo à insulina, levando a quadro de diabetes mellitus do tipo 2. Tudo bem? Galerinha, olha aí, a adrenalina ou epinefrina, susto, contração dos vasos sanguíneos, por isso que a pessoa quando leva um susto fica pálida, estimula a quebra do glicogênio para liberar a glicose, aumenta a frequência dos batimentos cardíacos, que é a taquicardia. Noradrenalina, ela é liberada constantemente e uma das funções principais dela é manter a pressão sanguínea em níveis normais. Então, as situações muito comuns que o aluno tem de confusão é quando é que eu chamo de noradrenalina, quando é que eu chamo de epinefrina. A gente sempre diz que a noradrenalina é liberada constantemente para regular a tua pressão, mas quando há o susto, você libera a adrenalina ou epinefrina. Dá uma olhadinha aí nessa questão, pessoal. Em relação aos sistemas endócrinos, são feitas as afirmações abaixo. A assinale alternativa correta. Correta. Olha lá, galerinha. A suprarrenal é constituída por duas camadas, a medula e o córtex. A medula secreta a adrenalina e a noradrenalina, principalmente em situação de estresse. A hipófise é uma região do sistema nervoso localizada na base do encéfalo, que secreta hormônios que controlam o funcionamento do hipotálamo? Não, é o contrário. O hipotálamo se divide em dois lobos, anterior e posterior? Não, isso aí é hipófise. A tireoide localiza-se no pescoço e é responsável pela secreção da tiroxina, que inibe a remoção de cálcio no osso, tem nada a ver porque a tiroxina está associada ao metabolismo basal. As paratireoides localizam-se na região posterior da tireoide, retardam o hormônio do crescimento ou somatotrofina, pelo amor de Deus, não viaja.
Então, a alternativa correta seria a letra A, né? As suprarrenais são constituídas de duas camadas, a medula e o córtex. A medula secreta adrenalina e a noradrenalina, principalmente em situações de estresse. Olha essa segunda questão aí, pessoal. Em mamíferos, o controle osmorregulatório envolve diversos mecanismos neurais e endócrinos, quando ocorre diminuição da ingestão de sódio, a redução do volume sanguíneo, com consequente redução da pressão arterial. A redução da pressão arterial leva a um aumento na produção de angiotensina 2, que por sua vez atuará em diversos órgãos conforme o quadro abaixo. Então aí eu tenho a ideia, pessoal. A angiotensina 2 está bem aqui, e ela vai atuar sobre as adrenais, sobre a hipófise e sobre as arteríolas. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Com base no texto, assinale a alternativa que representa o efeito da angiotensina 2 nas adrenais. Então, nas adrenais, a angiotensina 2 vai determinar o quê? O aumento da secreção de aldosterona. Ela também faz com que haja reabsorção de sódio e, consequentemente, o aumento da produção de ADH. E o diâmetro das arteríolas vai diminuir, causando, então, uma vasoconstrição. Então, a alternativa correta é a letra E. Dá uma olhadinha para mim. De tal maneira que, sob baixa pressão, você vai ter que ter uma resposta a isso, correto? E aí, a função da angiotensina 2, do sistema renina, angiotensina 1 e angiotensina 2, é justamente promover esse aumento da pressão arterial. Então você precisa ficar atento a isso aí. Então a angiotensina 2 determina a secreção de aldosterona, que estimula a reabsorção de sódio, aumenta a reabsorção de água, com aumento na produção do ADH e a vasoconstrição, o que determina, assim, como efeito rebote, o aumento da pressão arterial. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Vamos para uma outra questão agora, pessoal. Observa a tabela abaixo. É para a gente completar. Bem fácil. T3 e T4. Qual é a ação desses hormônios produzidos pela tireoide? Aumento do metabolismo basal. A medula da adrenal produzirá a adrenalina, aumentando assim a frequência cardíaca. A hipófise, a adenihipófise, produz o hormônio do crescimento, que estimula a proliferação celular e determina assim o crescimento do indivíduo. O pâncreas produzirá o glucagon, responsável pelo aumento da glicemia. E dessa maneira a gente fecha com a letra A como alternativa correta. Galerinha, essa foi a nossa aula de sistema endócrino. Curta as nossas videoaulas, divulguem para os seus amigos, para que a gente possa continuar a produzir muito mais conteúdo voltado à sua preparação para qualquer prova, independentemente do vestibular que a gente vai fazer, que você vai fazer. É importante que você esteja conosco aqui no canal Bionline. Até a próxima bioaula do professor Marcos André.